Quanto agora, como chegou a mim a primeira edição de Ficciones de Borges, de 1944, originalmente publicada pela lendária revista Sur, fundada por Victorio Ocampo em 1933. A circunstância da sua aquisição é muito curiosa. Eu estava na nossa casa de verão, no Uruguai, quando Leonor me disse que havia um senhor pedindo para falar comigo sobre livros. Eu interrompi a minha leitura diária da edição do Clarim, um jornal argentino que eu recebia diariamente em minha residência, e fui atendê-lo. Na porta, eu vi que se tratava de um homem de uns 60 anos, magro, alto e vestido num terno de lã. O clima quente de verão em nada condizia com a sua roupa. A gravata parecia um pouco amassada e a camisa devia ter sido branca no passado, mas era amarelada. Em resumo, ele pareceu-me um homem de vida modesta e que provavelmente vivia sozinho. Eu o cumprimentei e pedi que entrasse. Apontei para um dos cantos do sofá e pedi que ele sentasse. Como de costume, eu sentei-me na minha poltrona. Ele se apresentou para mim como o Sr. Lippmann, Victor Lippmann, e dizia ser de origem tcheca, judia tcheca. Eu sorri e disse a ele que eu também era de origem judia e que o meu pai era oriundo da Bessarábia e a minha mãe vinha da Lituânia. Ele foi diretamente ao assunto. Ele era um vendedor de livros, especializado em edições antigas de autores russos. Eu respondi que este era o meu assunto predileto e que eu colecionava primeiras edições e obras raras. O Sr. Lippmann disse que quem lhe dera o meu endereço foi um rapaz que tomava conta da livraria Il Virrey, no centro de Punta del Este. Eu perguntei a ele quais os títulos de que ele dispunha naquele momento. Ele abriu a sua enorme bolsa de couro e retirou alguns volumes de autores russos, mas fáceis de serem adquiridos e quase sem valor para colecionadores. Eu então disse a ele que eu tinha edições bem mais antigas daqueles mesmos autores e que já havia gastado quase todo o dinheiro em espécie que eu trouxera comigo do Brasil para as despesas. O Sr. Lippmann sorriu e respondeu que já imaginava que seria essa a minha resposta. Falou que possuía um livro bem mais valioso para alguém como eu. É, sem dúvida, um livro feito para o senhor, ele completou. Disse que o havia comprado por quase nada de um homem de aspecto muito pobre que passara a persegui-lo por onde ele andava durante uma viagem que fizera a Marrakech. Havia muitos anos. O estranho dizia que lhe venderia um livro infinito. Ao ouvir a frase, o Sr. Lippmann ficou curioso e parou. Conversaram sobre os poderes do tal livro infinito e ele então o comprou. Desde então, o livro andou pelo mundo e já voltou às minhas mãos incontáveis vezes, ele disse. As pessoas sem alma não o toleram por muito tempo. Ele completou fazendo piada. Eu fiquei muito curioso e perguntei se eu poderia ver o livro mais de perto. O Sr. Lippmann mostrou-me então o tal livro, encadernado em tela, bem antigo, com aspecto de já ter sido muito manuseado. Chamou-me de imediato a atenção a forma desordenada da sua numeração. O livro não seguia a menor lógica. Ele se antecipou e pediu que eu memorizasse bem a página que eu folheava, pois ele duvidava que eu conseguisse retornar a ela. Noutras palavras, seria impossível ler novamente a mesma página. O livro tem lá suas manias, o Sr. Lippmann comentou. Eu não entendi bem o que ele queria me dizer, mas fiquei surpreso ainda mais ao observar que, ao folhear as páginas do livro, elas simplesmente não me obedeciam. As páginas tinham vida própria, retornavam como queriam à página imediatamente anterior ou interpunham-se montes delas entre a que eu havia marcado e a que o próprio livro desejava me mostrar. O Sr. Lippmann me perguntou se eu havia entendido que se tratava de um livro infinito. Exatamente isto. Ele desejava deixar claro que o seu número de páginas era de fato infinito. E mais estranho ainda, o livro não possuía uma página inicial e tampouco uma página final. Como as areias do deserto, disse ele. Eu fiquei assustado, mas ao mesmo tempo muito tentado a possuí-lo, e por qualquer preço que ele propusesse.
Disse a ele que eu ficaria com o livro e que ele fizesse a sua proposta. O Sr. Lippmann perguntou-me de quanto dinheiro eu dispunha naquele momento. Eu fui bem franco e respondi que eu estava preparado para lhe dar todo o dinheiro que eu trouxera comigo do Brasil. E a diferença que faltasse do valor, eu sacaria no banco na mesma tarde. Revelando enorme fidalguia, ele respondeu que jamais me causaria qualquer constrangimento financeiro. Ele não apenas aceitaria como pagamento o que eu dispunha naquele momento em espécie, como me presentearia com essa primeira edição de Ficções de Borges, datada de 1944. Uma preciosidade, segundo ele. O Sr. Lippmann disse que tinha certeza de que a raridade do grande autor argentino iria enriquecer o meu acervo. O rapaz simpático da livraria El Virrey havia dito a ele que eu apreciaria o seu presente. Quanto ao estranho livro que ele acabara de me vender, ele confessou ter muita curiosidade em saber por quanto tempo eu toleraria a sua presença. Ele antecipou-me que, com o passar do tempo, a presença daquele livro infinito entre os demais, nas estantes de uma biblioteca, costumava causar certo transtorno aos seus donos. Pelo menos era o que havia sucedido com os donos anteriores, depois de tolerarem a presença do livro por cerca de alguns meses. Foi o tempo que a obra havia ficado nas mãos daquele homem que o perseguira em Marrakech. O Sr. Lippmann disse que me deixaria um número de telefone, caso eu desejasse, no futuro, revender o livro a ele. Ele entenderia, pois é muito difícil conviver com um livro que não tem começo e nem fim, ele falou. Mas eu me sentia como se estivesse vivendo um sonho. Um livro infinito, parece-me um conto de Borges, eu completei. Os sonhos, os tigres, os espelhos e os labirintos borgianos me transportavam sempre aos grandes temas que interessam aos seres humanos, como a morte, o tempo, a eternidade ou o infinito. E o livro é infinito, pelo menos é o que o senhor me disse, eu o desafiei, com bom humor. Ele soltou uma boa gargalhada elogiando a brincadeira. Antes de se despedir de mim, o Sr. Lippmann comentou que as pessoas ficavam muito curiosas pelo fato de o livro ser tão estranho. E pagavam por ele até bem mais do que dispunham. Contudo, com o passar do tempo, o livro tornava-se desconfortável, simplesmente por ser infinito. O livro dava uma sensação nas pessoas de ser incontrolável, ele disse. De minha parte, eu fiquei enlouquecido com a possibilidade de tê-lo no meu acervo. Para mim, era como se o Sr. Lippmann acabasse de me vender o livro de areia de Borges. Tomamos juntos um chá, comemos uns biscoitos, e depois ele me disse que já era hora de se despedir de mim. Na certa nos veremos novamente, ele disse. O senhor se refere ao dia em que eu tiver de me ver livre do livro infinito? Eu respondi em tom de brincadeira. Ele riu da piada. Eu acompanhei o Sr. Lippmann até a porta, e nós nos despedimos com um respeitoso aperto de mão. Ele desejou-me boa sorte com a minha coleção de livros raros e pediu que eu tivesse paciência com o livro que eu acabara de adquirir. Eu sei, ele parece ter vida própria, eu completei. E disse ao Sr. Lippmann que eu e ele éramos muito parecidos. Os meus livros conversam, eu brinquei. Disse a ele que eu havia aprendido a ter muita paciência com as obras que possuía no meu acervo. Ele concordou com o meu comentário, dizendo que, de fato, os livros podem ser muito temperamentais. Fez então um gesto de adeus, virou as costas e partiu. Eu fiquei parado na porta, contente por ter conhecido o Sr. Lippmann, e permaneci ali a observá-lo a caminhar com seus passos rápidos na direção da esquina da minha rua. Eu então aproveitei e ali mesmo abri o livro. Foi incrível! O livro folheou-se sozinho até a página que começava com a palavra poesia. E imediatamente a página impregnou-se de uma tinta azul da cor do céu, e nela surgiu, numa letra tipo gótica, um fragmento do Folhas de Relva, de Whitman. Folhei o livro novamente e retornei à palavra poesia, e o que apareceu já não foi o livro de Whitman. Era o C
que eu adoro de Kipling, numa letra em tom verde, como as folhas da glicínia do nosso jardim. Tentei provocar o livro sem início e sem fim com a palavra Neruda. E em menos de um segundo surgiram na mesma folha 2 passarinhos, um amarelo e outro vermelho, e começaram a cantar um poema dele que eu adoro. Era o Esta noite posso escrever os versos mais tristes. Meu Deus! O livro havia me levado a um fragmento do poema 20 de Neruda. Eu então recitei: de outro, será de outro, como antes dos meus beijos. Fiquei tão emocionado. Tentei o nome Bandeira, e o livro me fez ler num tipo de letra como de uma máquina de escrever Remington antiga, o poema Estrela da Manhã. Eu fiquei emocionado e recitei em silêncio os versos: eu quero a estrela da manhã. Onde está a estrela da manhã? Meus amigos, meus inimigos, procurem a estrela da manhã, do poema de Bandeira. Foi quando eu percebi que ele não tinha ido embora. O Sr. Lippmann estava parado na esquina da minha rua a me observar. Deu-me a sensação de que ele estava a esperar pela minha reação ao abrir sozinho o livro que há pouco ele havia me vendido. Ele fez então um sinal para mim, como se perguntasse como havia sido o meu primeiro encontro com o livro infinito. Da porta de casa, eu lhe fiz também um aceno, dando a entender que eu já abri o livro e ficara maravilhado com o que eu havia lido. Ele ficou radiante e retribuiu o meu gesto com um sorriso. Pensei que eu havia ficado louco, mas eu continuei olhando por mais alguns segundos para o seu rosto, de tão feliz que eu estava, e eu então percebi que as suas feições começaram a se transformar. Ele já não era mais o Sr. Lippmann, era Borges. Eu juro, os meus olhos se encheram de lágrimas, os olhos dele também. Sim, era Borges. Ele sempre teve esse jeito de me surpreender com a sua maravilhosa literatura. Eu pude ler o movimento dos seus lábios e eles diziam: adeus, meu amigo, espero que goste do meu livro infinito. Eu acenei novamente e me despedi dele chorando como se eu fosse uma criança. Ele então partiu. A sua silhueta foi ficando cada vez menor, até perder-se na paisagem. Essa é a história de como a minha primeira edição de Ficciones de Borges veio parar no meu acervo. Já o livro infinito, quando eu o abro numa página, ele insiste em me levar a outra, quase sempre onde há um verso de perdão. Para que eu não esqueça que possuo um coração, diria o Sr. Lippmann. Eu narro agora como chegaram ao meu acervo a obra Ulisses, edição de 1922, e Finnegan's Wake, edição de 1939, 2 primeiras edições preciosas de James Joyce. A primeira edição de Ulisses foi publicada em Paris em 1922, graças à livreira americana Sylvia Beach, dona da lendária livraria parisiense Shakespeare & Company, na Rue de Bichery, próxima da Catedral de Notre-Dame, que apostou no talento de Joyce. Considerada obscena, a obra só foi publicada nos Estados Unidos em 1933 e no Reino Unido em 1936. Joyce narra a Odisseia de Leopold Bloom, inspirada na Odisseia de Homero, acompanhando a vida do personagem em um único dia de 1904. O romance se passa em 16 de junho, data comemorada anualmente pelos leitores apaixonados de Joyce no mundo inteiro. No único dia da vida de Bloom, Joyce concentra os mais amplos aspectos da existência humana, do banal cotidiano aos ciúmes e à traição da mulher Molly Bloom, do luto pelo filho morto, poucos dias antes de nascido, até ao contexto histórico do seu tempo. A obra é escrita numa narrativa inovadora em que cada capítulo tem um tema e uma técnica diferente. Joyce também inovou no uso do fluxo de consciência, produzindo um jorro de pensamentos, impressões e sensações que se atropelam na mente do personagem Bloom. Se Ulisses já era um marco na literatura experimental, Joyce foi além em Finnegan's Wake, que levou 17 anos para concluir. A obra radical, com uma linguagem inventada a partir de outras línguas, foi publicada simultaneamente em 1939 pela Faber & Faber, em Londres, e pela Viking Press, em Nova York. A minha edição é a inglesa. Eu arrematei as 2 edições de Joyce num leilão.
Eu estava hospedado num pequeno hotel em Boston. Era o mês de fevereiro de 1980. Levei um tempo para comentar sobre esse assunto com Leonor ou com algum amigo mais próximo. O que posso dizer é que passei muitas noites de vigília sem poder dormir. Eram cerca de 10 da manhã. Eu estava descansando um pouco no intervalo do congresso de que participava na região de Cambridge. Sentei-me num banco e fiquei a observar o movimento das águas do rio Charles. Bem próximo havia um edifício alto e tinha muito gelo boiando sobre as águas. O rio me lembrou Heráclito e as suas considerações sobre o sentido do tempo. A conferência a que assistira no dia anterior havia sido muito interessante, mas eu precisava relaxar. Foi quando observei que um senhor de uns 70 e poucos anos se aproximou e sentou-se ao meu lado no banco próximo ao rio. Não me levantei imediatamente para não parecer descortês, mas minha vontade era sair logo dali. Eu necessitava de privacidade. O fato é que, sei lá a razão, decidi ficar sentado por mais alguns minutos. Foi quando eu ouvi o senhor assoviar uma melodia que me fez lembrar de O Trenzinho do Caipira, de Villa-Lobos. Perguntei se ele era brasileiro. O homem respondeu que sim, e se ele morava no Brasil. Ele disse que viveu no exterior por longo tempo, mas depois retornou ao nosso país. Morava em Porto Alegre. Porto Alegre? Eu disse, surpreso. Sim, ele respondeu. Eu disse que também vivia em Porto Alegre. Ele falou que faltaria apenas eu dizer que me chamava Gilberto, como ele. Por gostar da música de Villa-Lobos? Eu perguntei. Ele sorriu. Depois ele comentou com uma voz quase como a minha, mas um pouco mais pausada, que nós nos parecíamos muito. Eu aceitei a brincadeira e disse que eu provaria a nossa semelhança em todos os sentidos. Falei do meu irmão Carlos. Ele falou da minha irmã Margarete. Eu não entendi direito. Mencionei os meus livros preferidos. Ele fez um sinal positivo com a cabeça e perguntou como andava a minha coleção de obras raras. Ao perceber o meu sorriso, ele enumerou uma a uma as edições da Divina Comédia que eu tinha no meu acervo. Falei também da primeira delas, que adquiri aos 12 anos na antiga livraria do Globo. Ele completou, com um ar de doçura, dizendo que ele podia lembrar da moça bonita, de pele morena e de olhos verdes, que me atendeu naquela tarde na livraria. Fiquei meio nervoso com o seu comentário. Ele parecia saber tudo sobre mim. Mencionei então outras edições ilustradas da obra de Dante que eu possuía no meu acervo, e em especial uma que tinha as ilustrações de Salvador Dalí. Ele acrescentou que a mais linda para ele era a de Botticelli. Eu concordei dizendo que ele tinha razão, somente um grande artista como Botticelli faria o paraíso com aquele delicado pontilhado, quase invisível, sobre o papel branco. Ele completou: no paraíso não há matéria, só energia. Eu adorei o seu comentário. Era exatamente a minha visão sobre o assunto. Sei lá por que razão eu falei sobre um fim de semana muito especial que vivi com uma mulher numa praia. Foi o primeiro encontro de amor com Leonor, mas não mencionei o seu nome. Mas o senhor completou, no apartamento da praia. O senhor é um vidente? Eu perguntei. Ele apenas sorriu. E se eu estiver sonhando? Continuei. Ele então me perguntou se eu gostaria de saber algo sobre o meu futuro. Eu fiquei sem saber o que lhe dizer. Eu criei coragem e perguntei se eu amaria de verdade uma mulher.
como imaginava amar uma pessoa naquele momento. Ele sorriu e disse que sim. Por toda a vida? Eu perguntei, meio sem jeito. Ele falou que sim. Fiquei mais tranquilo. O senhor contou-me que eu seria uma pessoa dedicada à cultura. E à medicina, eu perguntei. Vais gostar da medicina também, ele respondeu. Depois, ele baixou a cabeça e falou das tristezas que viriam, da morte do meu pai e anos depois da morte da minha mãe. Disse que o pai da minha futura mulher faleceria também. Eu perguntei a ele se seriam mortes sofridas. Ele respondeu que a do pai da minha futura mulher, sim. Eu quis me emocionar, mas me controlei. Ele falou que as pessoas que nós amamos ficam velhas e morrem. E então as perdemos, ele completou. Eu concordei com ele. Para mudar de assunto, eu arrisquei perguntar-lhe se eu um dia produziria algum livro decente. Continue a escrever, valerá a pena, ele falou. E a minha coleção de primeiras edições e de livros raros irá adiante? Ele abriu um sorriso e disse que sim. Sem que eu lhe perguntasse, ele ficou com a expressão mais triste e me contou que eu veria também guerras. Sim, e muito sofrimento e morte. E epidemias seríssimas. Epidemias? Eu perguntei. Surpreso. Sim, ele respondeu. E disse que até enchentes terríveis eu veria. Observei que ele trazia uns livros que descansavam sobre os seus joelhos. Indaguei qual era o título daquela coleção. Ele respondeu que eram as obras completas de Borges. Eu comentei sobre o nosso bom gosto literário. Eu também adorava Borges. Ele lembrou o memorável conto de Borges, intitulado El Otro. Eu completei dizendo que na mesma temática havia Dois Reflexos em um Lago, de Giovanni Papini, e ele acrescentou o Duplo, de Dostoiévski. Ah, eu amo Dostoiévski! Eu exclamei. Ele concordou, sorrindo. Eu comentei com ele que eu pensava muito sobre a dualidade que há em nós, seres humanos. Como se houvesse uma luta entre o eu consciente e o inconsciente. Ele concordou e disse que os nossos desejos costumavam duelar com a realidade. Eu falei a ele que a nossa conversa estava ótima, ainda que eu suspeitasse que tudo o que acontecia naquela manhã não passasse de um sonho. Nós dois, em meio àquela conversa estranha, num banco de praça, com uma linda vista do Rio Charles. Ele sorriu e concordou com a cabeça. Falei que eu teria de me despedir, pois uma moça estaria à minha espera num restaurante de Little Italy. Leonor? Ele arriscou perguntar. Eu respondi sim. Com a voz insegura, meio sem graça, eu perguntei, nós teremos filhos? Ele pareceu feliz e respondeu sim. 2, ele completou. Com meu coração quase saindo pela boca, eu continuei. E os nossos filhos serão sadios? Ele respondeu que sim. E os netos? Nós os teremos? Os filhos dos filhos? Eu perguntei. Ele riu e disse que sim com a cabeça. Senti o meu corpo relaxar com a resposta que ele me deu. Eu disse a ele que o nosso encontro havia sido estranho, mas muito bom para mim. Ele quis derramar uma lágrima. Eu também. Nós nos abraçamos e nos despedimos emocionados. Eu lhe desejei boa sorte e muita saúde. Ele desejou-me o mesmo. Ao dar-lhe as costas e começar a minha caminhada, ouvi que ele falou para que eu não esquecesse do leilão de primeiras edições. O da livraria na rua da universidade em Georgetown? Eu perguntei. Ele respondeu que sim. E disse que as duas joias de Joyce, Ulisses e Finnegan's Wake,
iriam a leilão. Ele falou que eu não deixasse de arrematá-las, pois um dia eu poderia incluí-las nas minhas exposições. Eu parei ainda de costas para ele e perguntei nervoso: nas minhas exposições? Então eu farei um dia uma exposição de livros raros? Sim, nas tuas exposições de obras raras, ele respondeu com um sorriso. Sem saber bem a razão, algo me dizia que eu deveria ficar um pouco mais na companhia daquele senhor. Não me despedir assim, simplesmente. Eu pensei então em dar meia volta e me sentar ao lado dele, ficar, quem sabe, um pouco mais. Quem sabe eu encontraria coragem para lhe perguntar se no futuro eu seria realmente uma pessoa feliz e ao lado de Leonor. Eu saberia sobre o meu futuro mais íntimo. Bastava que eu criasse coragem e retornasse, e me sentasse novamente ao lado daquele velho senhor, naquele banco junto ao rio Charles. Sabe lá quando eu veria aquele homem novamente? Eu ainda tinha tempo, especialmente para falar sobre a minha felicidade. Eu estava ali, próximo a ele, eu poderia perguntar tudo. Não seria uma oportunidade maravilhosa? Eu então decidi retornar ao banco da praça, bem próximo ao rio Charles. Porém, quando eu me virei, ele já não estava mais lá. O banco estava vazio. O misterioso homem havia ido embora.